que a política é um dos melhores caminhos para a transformação. Eu participei do movimento estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, da Atlética de Direito da PUC, do Diretório Central de Estudantes, sem ter família de político, consegui entrar na política. Então eu entendo a política como meio de transformação, acho que o nosso poder como vereador é muito grande para transformar as coisas na cidade. E o senhor começou no movimento estudantil, que é um movimento caracterizado muito pela ligação com a esquerda. E quando foi tentar ser vereador pela primeira vez, foi pelo DEM e depois pelo PP. Como é que é essa ligação com o partido e por que a mudança de partido? Na verdade, na minha concepção, a questão da direita e esquerda já acabou, já tem bastante tempo, junto com a queda do Muro de Berlim. Hoje você não tem mais essa questão ideológica dessa forma. E eu sou muito pragmático. Foi a forma que eu atuei na PUC, é a forma que eu venho tentando atuar na Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, as pessoas não querem mais saber da Palestina, elas querem a mudança no dia a dia, de fato. Então, numa universidade elas querem aula, no Rio de Janeiro elas querem solução para os problemas. Eu acho que é nesse vácuo que eu tenho tentado participar. E o Partido Progressista, eu sempre fui muito ligado ao senador Francisco Dornelles, que foi eleito ano passado o melhor senador do Brasil. Tive a honra de participar de alguns projetos que são estratégicos para o Brasil. O primeiro foi a lei do empresário individual, que hoje você pega, os números são assustadores de quantos empresários individuais se inscreveram no cadastro do governo. A segunda foi a luta dos royalties, que o senador foi talvez o líder do Rio de Janeiro nesse movimento, que apesar de politicamente não gerou o resultado que a gente esperava, na parte jurídica a gente conseguiu uma vitória que vem se desenhando, que a gente desenhou desde o princípio. E o que é ser vereador para o senhor? Ser vereador é a gente conseguir pensar amplo. Eu acho que já acabou aquela época do vereador do bairro. Eu sou um pouco contra essa visão, acho que isso é muito simples. Eu acho que para isso existe o executivo. O vereador tem que fiscalizar o executivo, tem que propor novas leis e principalmente propor leis que de fato vão fazer diferença na vida do cidadão. E o senhor teve uma formação escolar no Colégio Santo Inácio e na PUC, que são duas instituições na zona sul da cidade. Como o senhor pretende ampliar esse conhecimento para outras áreas da cidade, propondo leis também? Meu voto foi bem espalhado pela cidade, apesar da maioria deles ser na zona sul. Eu acredito que algumas propostas minhas fizeram que eles espalhassem. Eu acho que isso vai naturalmente, a gente vai conseguir atingir toda a cidade. Então eu foquei em alguns temas. Eu tenho 3 temas principais. O primeiro é a questão do empreendedorismo. O segundo é uma questão muito particular minha, que eu já vivencio desde a infância, que é a questão do esporte, ligado à educação, ligado à escola e à universidade. O terceiro ponto é o turismo, que o Rio de Janeiro vai receber agora inúmeros eventos, e não só esses eventos, mas o turismo no mundo vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida, as distâncias vêm se curtando, e eu acho que a gente pode trabalhar muito em cima do turismo na cidade. Esses são os 3 temas principais. Eu pretendo, a partir deles, ampliar minha votação em toda a cidade, quem dirá no futuro para o Estado. Se possível, acho que todo político tem que pensar para o futuro. Bom, vamos desmembrar um pouco esses temas. No esporte, você tem uma lei proposta de incentivo ao esporte. Como é que funciona essa lei? Na verdade, já existe a lei federal e a lei estadual, as duas muito bem sucedidas. Então, eu resolvi replicar essas leis no município do Rio de Janeiro. O desconto seria no ISS, que é o imposto municipal, mas a particularidade da minha lei é que ela é focada apenas no esporte escolar e universitário. Por quê? Porque tanto a lei federal quanto a estadual, elas não abrangem esses dois meios, que para mim é fundamental. Para mim não existe esporte que não seja ligado à educação e não existe educação que não tenha esporte. Então acho que é nesse sentido que a gente fez a lei. A lei vai permitir que colégios privados, particulares, escolas públicas, universidades, também, por exemplo, como a UERJ, possa propor a construção de um ginásio dentro da lei e não dependa do poder público, que o poder público possa ser complementar, mas ela possa sozinha buscar os recursos. Bom, em relação ao turismo, o senhor preside uma frente parlamentar de organização dos hostels. Qual a importância dessa acomodação alternativa na cidade, principalmente agora que vai receber esses mega eventos? O turismo é interessante porque com a chegada do Eduardo Paes, do governador Sérgio Cabral, e com isso com as UPPs que pacificaram o Rio de Janeiro, a gente resolveu o primeiro problema, que era a segurança pública, que afastava muitos turistas. Com esse segundo momento, eu acredito na internacionalização do Rio de Janeiro. Então eu fiz alguns projetos, e muitos deles focados nos hostels, porque os hostels não têm uma legislação específica. Então, por exemplo, um problema que eles vivenciam, eles não têm esse mapeamento claro do zoneamento da cidade.
Então eu fiz uma indicação é um modo que o vereador tem de propor e dar ideias ao prefeito, para a gente conseguir georreferenciar esse mapeamento. Então você digitar no seu computador, eu quero saber em que zona está situada a Avenida Visconde de Pirajá, ou a Avenida Rio Branco. E aí o sistema vai te mostrar se aquilo é uma zona residencial, se é uma zona turística, se pode ser construído hotel ali, se pode ser construído hostel, qual o tipo de hostel, se pode ter quarto, se pode ter cozinha, se pode... Então essas coisas, se você não der a informação para o empresário, ele acaba tendo que pagar, isso vai onerando até o sistema complica para ele. E outra bandeira que o senhor defendeu na sua campanha foi em relação à transparência. Como o senhor pretende trabalhar isso agora no seu mandato parlamentar? Eu venho de uma história bem grande com a transparência. Na verdade, começou com os amigos da faculdade, na época eu era presidente do Diretório de Estudantes, e a gente resolveu ajudar na campanha do Ficha Limpa, criou aquele movimento de rua. O movimento Ficha Limpa já é bem mais antigo. Mas a gente começou com aquele movimento de colar adesivo, era um adesivinho azul com branco, e foi para o sinal, depois o jornal, e o movimento foi ganhando corpo, se transformou no Ficha Limpa, que hoje em dia acho que todo brasileiro sabe, ou já ouviu falar, ou defende o Ficha Limpa. Na Câmara dos Vereadores, minha primeira proposta, na verdade já até realizei, foi botar na minha página pessoal da Câmara qual é a minha equipe. Porque eu tenho uma teoria que um vereador não age sozinho. Por trás dele você tem uma série de pessoas, advogados, assessor de imprensa, secretária, para dar o respaldo a todo o trabalho que eu venho fazendo. E aí eu coloquei isso na internet, eu sugiro que eu acho que os outros vereadores também façam o mesmo para as pessoas conhecerem quem é o time de cada vereador. E no segundo momento, eu acho que é a função do vereador, que é fiscalizar o executivo, fiscalizar o próprio legislativo, que eu acho que a gente já vem tendo grandes avanços. A gente teve agora o fim do 14º, 15º, acho que foi uma mostra conjunta. E aí acho que quando é conjunto é muito mais bonito, não fica aquela politicagem de um querendo. O outro foi uma decisão conjunta de acabar com essa regalia. Acho que foi o primeiro passo e eu já fico feliz de começar como vereadores dessa forma. E o senhor, antes de se tornar vereador, ficou conhecido pela mobilização social que promoveu, tanto numa passeata contra a corrupção, como também foi um dos criadores do movimento Ficha Limpa. Como você pretende trabalhar essa mobilização social agora como vereador? Hoje em dia a gente tem internet, então a primeira coisa é desenvolver as redes sociais e comunicar, não só com o meu eleitor, mas com toda a sociedade, o que eu venho fazendo. Segundo, é a questão de reuniões. Eu sou adepto, de fato, acho que a internet é importante, a rede social é importante, mas ainda existe espaço. Então, semana retrasada, a gente fez um debate público que reuniu quase 200 donos de hostels, por exemplo. Então, parece inimaginável uma sociedade como a nossa, com internet, com todos os mecanismos que tem, mas você vê que as pessoas querem, de fato, estar reunidas, e eu acho que é um pouco que eu vou tentar fazer com os jovens. Acho que existem vários jovens querendo participar da política. Hoje em dia até as ONGs, o terceiro setor, cresceu muito em virtude do descrédito dos jovens na política. Eu acho que no meu partido, eu hoje sou presidente da juventude do PP, a gente já vem ganhando um número de adeptos incrível, e eu acho que esse é o trabalho que eu pretendo fazer dentro do meu partido e na política carioca. O senhor apresentou também um requerimento para a criação de uma comissão especial de consolidação de leis. Qual a importância da consolidação das leis e isso facilitaria o acesso do jovem à política? Facilitaria muito. Vou dar um exemplo, eu sou advogado e todos os meus amigos, vários deles são advogados. E mesmo os advogados têm uma dificuldade incrível de compreender as leis municipais, até porque existem leis federais, leis estaduais e leis municipais. E a minha ideia é simplificar isso tudo. Então, por exemplo, hoje você tem quase centenas de leis que versam sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro. Pretendo unificar todas essas leis numa única lei. Então, você quer saber de meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro, você vai conseguir dentro dessa lei saber tudo que existe. O que isso melhora? Melhora para a população, porque facilita a compreensão do mundo que é muito distante do nosso mundo, do mundo dos legisladores. Segundo, para o empreendedor, acho que esse é o que vai ser mais beneficiado nisso. O custo dele cai bastante. Então é em cima disso que eu pretendo trabalhar, a gente conseguir unificar, tem as leis tributárias que também estão muito esparsas, a gente vai tentar juntar em vários blocos de lei. Se a gente conseguir fazer uma ou duas, eu já acho que é uma grande vitória. Bom, e além da sua atividade como parlamentar, o senhor também curte algum outro tipo de atividade? E como o senhor concilia isso com a política? Eu acho que até pelo cenário aqui que eu escolhi, primeira praia, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, fui jogador de vôlei,
um pouco mal sucedido em virtude da minha altura, mas gosto muito de praticar esporte, gosto de passear ao ar livre, gosto de andar. Agora a minha distração está sendo fiscalizar as obras à noite. É uma coisa que eu vejo que faz diferença, é uma faixa de pedestre, é uma forma que eu nunca trabalhei, mas que eu estou tentando me acostumar. E conhecer bem o Rio de Janeiro. Então você tem não só na Zona Sul, mas lugares na Santa Cruz, Complexo do Alemão, você vai no teleférico, aquilo ali é uma maravilha, né? Então acho que é um pouco curtir nossa cidade, esse é meu hobby. Quais são os seus planos para o futuro? Acho que meus planos para o futuro é conseguir ser um vereador bem-sucedido, corresponder aos meus eleitores, que eu acho que a vantagem do meu eleitor é que é um eleitor bem esclarecido. Quando votou em mim, de fato vai cobrar, tem me cobrado, eu acho que espero que cobre, e com isso a gente consiga ampliar. E para o futuro apoiar, eu acho que a gente vem aí num ciclo político muito bom. Eu tenho aí o Dornelles, que para mim é um pai, o Sérgio Cabral, que no meu ponto de vista foi a pessoa que revolucionou todo, até o Eduardo vem de um grupo que pacificou o Rio de Janeiro, que vem numa política séria, desenvolvimento econômico com o secretário Júlio Bueno. O Eduardo Paes, que com certeza vai ser nosso, daqui a alguns anos, governador, presidente, eu pretendo nessa escadinha também crescer. Muito obrigada. Muito obrigado.